Oração milagrosa para resolver problemas econômicos urgentes. Você está enfrentando uma crise financeira que parece sem saída? As contas estão acumuladas, o dinheiro não aparece e você já tentou de tudo, mas nada funciona? Hoje você vai descobrir uma oração bíblica tão poderosa que tem literalmente mudado a situação financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo em questão de dias. O Salmo 34 não é apenas um texto bonito, é uma chave profética que abre as portas da provisão sobrenatural de Deus. Fique até o final porque vou revelar o segredo escondido neste salmo, que vai virar completamente sua situação econômica. Se você está desesperado por uma solução financeira, se as dívidas estão sufocando você, deixe seu like agora mesmo para que esta mensagem alcance milhares de pessoas que estão na mesma batalha. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos revelações bíblicas que liberam prosperidade e abundância na sua vida. O contexto do Salmo 34 é absolutamente fascinante e vai mudar sua perspectiva completamente. Davi escreveu este salmo em um dos momentos mais desesperadores da sua vida. Ele estava fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha recursos. Ele chegou ao ponto de fingir-se de louco para escapar da morte. Era uma situação financeira e emocional absolutamente devastadora. Mas foi exatamente nesse momento de carência total que Davi teve uma revelação que mudou tudo. O salmo começa com uma declaração poderosa. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Você percebe a chave aqui? Davi não disse, vou louvar quando tiver dinheiro. Vou bendizer quando as coisas melhorarem. Ele disse, em todo o tempo. Isso inclui o momento de crise, o momento de falta, o momento em que sua conta bancária está zerada. E existe um princípio espiritual profundo aqui que a maioria das pessoas nunca entende. O louvor na escassez é a semente da abundância futura. Quando você louva a Deus no deserto financeiro, você está dizendo, Deus, eu confio em Ti mais do que confio no dinheiro. Eu confio na Tua provisão, mais do que confio no meu emprego. Eu sei que Tu és maior que esta crise. E essa postura de fé ativa o poder de Deus de maneiras sobrenaturais. Não é manipulação, não é barganha. É alinhamento com os princípios do reino de Deus, onde a fé precede a manifestação. No versículo 4, Davi faz uma declaração revolucionária. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Perceba a ordem. Primeiro ele buscou, depois recebeu a resposta. O problema de muitas pessoas em crise financeira é que elas buscam soluções humanas desesperadamente, mas esquecem de buscar aquele que é a fonte de toda a provisão. Elas mandam currículos, fazem entrevistas, buscam empréstimos, mas não dedicam nem 5 minutos para buscar a Deus em oração focada. E aqui está algo crucial. Deus não apenas provê o dinheiro, Ele liberta você dos temores que acompanham a crise financeira. O medo de perder a casa, o medo de não conseguir alimentar os filhos, o medo de passar vergonha com os credores. Esses medos são tão destrutivos quanto a própria falta de dinheiro, porque eles paralisam você, impedem decisões sábias, roubam seu sono e sua paz. Mas quando você busca a Deus genuinamente, Ele lida com a raiz emocional e espiritual da crise, não apenas com os sintomas financeiros. Agora chegamos ao versículo que é considerado o coração deste salmo para a provisão financeira. E preste muita atenção porque aqui está o segredo que poucos entendem. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E depois no versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você captou isso? Nada falta aos que temem ao Senhor. Não algumas coisas podem faltar. Não às vezes falta. Nada falta. Mas aqui está o que você precisa entender sobre temer ao Senhor. Não é ter medo de Deus como se Ele fosse um tirano.
Temer ao Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Significa que antes de tomar decisões econômicas, você consulta a Deus. Significa que você não sacrifica seus princípios por dinheiro. Significa que você dizima e oferta mesmo na escassez, confiando que Deus é o dono de tudo e que Ele multiplica o que você entrega com fé. E então vem o versículo que desafia toda a lógica humana. O versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum lhes faltará. Isso é incrível. Os leões são os predadores mais poderosos, os caçadores mais eficientes, mas até eles passam fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor não passarão por falta. Isso significa que a provisão de Deus não depende da sua força, da sua habilidade, do seu currículo impecável. Depende da sua conexão com aquele que é o dono do ouro e da prata. Mas aqui vem a parte onde muitos tropeçam, e eu preciso ser absolutamente honesto com você. No versículo 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus não prometeu que você nunca passará por dificuldades financeiras. Ele prometeu que te livrará de todas elas. Existe uma diferença fundamental. Passar pela crise não significa que Deus te abandonou, significa que Ele está forjando seu caráter, ensinando você a depender dEle, preparando você para um nível maior de prosperidade que você não conseguiria administrar se não tivesse passado pelo deserto. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Davi passou pelas cavernas antes de chegar ao trono. Jesus passou pela cruz antes da ressurreição. E você pode estar passando por este deserto financeiro porque Deus está te preparando para uma abundância que você nem consegue imaginar. Mas você precisa aprender as lições do deserto, porque senão você chegará à terra prometida e desperdiçará tudo. Agora, e aqui chegamos ao clímax desta mensagem, deixe-me revelar o que torna o Salmo 34 tão poderoso para a provisão financeira. Este salmo é um acróstico alfabético em hebraico. Cada versículo começa com uma letra sequencial do alfabeto hebraico. Isso não é coincidência, é profético. Significa que este salmo cobre completamente, de A a Z, todas as áreas da provisão de Deus. Não há brecha, não há lacuna. Do começo ao fim, este salmo declara a fidelidade absoluta de Deus em suprir todas as suas necessidades. E agora vamos fazer algo que vai mudar sua situação financeira a partir de hoje. Vamos transformar este salmo em uma oração profética e específica para sua situação econômica urgente. Mas antes, você precisa fazer 3 coisas práticas que vão ativar o poder desta oração. Primeiro, escreva em um papel exatamente quanto dinheiro você precisa e para que você precisa. Seja específico. Deus não responde orações vagas. Segundo, estabeleça uma aliança de louvor. Comprometa-se a louvar a Deus todos os dias pela provisão, mesmo antes de vê-la manifestada. Terceiro, prepare-se para agir. Quando Deus abrir uma porta, você precisa ter coragem de atravessá-la. Agora declare comigo esta oração poderosa baseada no Salmo 34. Senhor, assim como livraste Davi quando ele estava sem recursos, sem exército, sem dinheiro, eu clamo a Ti agora pela minha situação financeira urgente. Tu dissestes que nada falta aos que te temem, e eu te coloco em primeiro lugar na minha vida e nas minhas finanças. Eu decreto pelo poder deste salmo que bem nenhum me faltará, porque eu te busco de todo o coração. Eu louvo teu nome mesmo nesta crise, porque sei que tu és maior que qualquer dívida, maior que qualquer necessidade, maior que qualquer falta. Eu decreto que os teus anjos estão acampados ao meu redor, abrindo portas sobrenaturais de provisão. Eu decreto que oportunidades que olhos não viram estão sendo liberadas agora. Eu decreto que dívidas serão canceladas, contratos serão assinados, promoções virão, heranças serão liberadas, ideias milionárias serão reveladas.
Eu decreto que serei cabeça e não cauda, que estarei em cima e não embaixo. Eu decreto prosperidade total sobre minhas finanças em nome de Jesus. Você sentiu o poder desta oração, mas agora vem a parte crucial. Esta não é uma oração que você faz uma vez e esquece. Esta é uma aliança que você estabelece com Deus. Durante os próximos 21 dias, você vai decretar esta oração todos os dias, pela manhã e à noite. Por que 21 dias? Porque cientificamente e espiritualmente, este é o período necessário para quebrar padrões antigos e estabelecer novos hábitos. É o tempo que Deus usa para transformar sua mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. E enquanto você declara esta oração, você precisa fazer algo revolucionário. Comece a agradecer pelas bênçãos antes delas se manifestarem. Agradeça pelo emprego antes da entrevista. Agradeça pela venda antes do cliente aparecer. Agradeça pela solução antes dela se materializar. Isso não é loucura. Isso é fé em ação. Abraão creu em Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E quando você começa a viver na dimensão da gratidão antecipatória, você está dizendo ao universo espiritual: eu já recebi, agora estou apenas esperando a manifestação física. Mas deixe-me te dar um aviso importantíssimo. Quando a provisão começar a fluir, e ela vai fluir, não esqueça de honrar a Deus com as primícias. O versículo 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Deus está te resgatando desta crise financeira, mas você precisa manter a aliança. Dizimar não é opcional para quem quer viver em prosperidade contínua. Ofertar não é sugestão, é princípio do reino. E quando você honra a Deus com suas finanças, mesmo quando elas são escassas, você está plantando sementes que se multiplicarão 30, 60, 100 vezes. Tem um versículo neste salmo que muitos ignoram, mas é fundamental. Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Sabe por que tantas pessoas não prosperam? Porque elas destroem suas próprias bênçãos com as palavras. Elas decretam falência enquanto Deus está tentando decretar abundância. Elas declaram: estou quebrado, nunca vou sair desta. E não percebem que estão profetizando sobre suas próprias vidas. Pare agora mesmo de falar negativamente sobre sua situação financeira. Pare de se apresentar como coitado, como vítima, como fracassado. Você é filho do Deus que é dono de tudo. Se esta mensagem revolucionou sua perspectiva sobre provisão divina, se você está determinado a sair desta crise financeira com o poder do Salmo 34, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo com todos que estão passando por dificuldades econômicas. Inscreva-se no canal porque toda semana liberamos revelações bíblicas que ativam prosperidade sobrenatural. E nos comentários, escreva Eu decreto provisão. Se você está fazendo este pacto de 21 dias com Deus, prepare-se, porque o milagre financeiro que você precisa já está a caminho. Em nome de Jesus, amém.